A paz do Senhor, meus prezados irmãos. Mais uma vez voltamos até os lares dos irmãos para mais uma vez compartilhar um pouco das lições da Palavra de Deus, as nossas lições bíblicas que estamos estudando nesse trimestre acerca da Igreja eleita, aonde o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, aonde vamos estudar acerca de edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A lição de hoje, ela tem como texto áureo Efésios capítulo 2, versículo 20, que nos diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O nosso texto áureo, o nosso texto bíblico em classe, está baseado em Efésios capítulo 2, versículo 20 até o versículo 22 e Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Efésios capítulo 2, versículo 20 nos diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24, nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e grande foi a sua queda. Nesta lição de hoje, nós vamos ver que toda casa, ela precisa estar edificada em algum fundamento. Lógico que o principal fundamento é Jesus Cristo. Porém, nós estaremos estudando também que a igreja ela foi fundamentada lá entre os apóstolos, porque foram eles que tiveram um encontro direto com Jesus e transmitiram a nós os seus ensinamentos e as suas doutrinas, inclusive deixaram registrado para que nós pudéssemos permanecer firmes na presença do Senhor. Então, nosso objetivo nesta lição vamos tentar explicar que no Antigo Testamento Deus habitava em tabernáculo, ou no templo lá construído por Salomão. Mas agora, nos dias atuais, Deus habita por meio do seu Espírito Santo em nós. Vamos apresentar também o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E vamos tentar refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, começando, nós dizemos o seguinte, que Jesus Cristo foi aquele que edificou a igreja. Então, os profetas e os apóstolos testificaram e ensinaram sobre esse edificador que é Jesus Cristo. Assim, nós podemos dizer que a fé cristã é um edifício em Cristo e que Cristo é a pedra principal. Os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Logo, Cristo é o cumprimento das Escrituras que foi ensinado pelos apóstolos. Então, a nossa lição ela vem falando acerca de um grande edifício espiritual. O apóstolo Paulo ele fala que nós somos um grande edifício espiritual. Mas vamos primeiro falar lá no passado acerca do santuário judeu. Como começou isso? Quando os israelitas eles saíram do Egito, Deus ordenou que eles fizessem um tabernáculo, para que o povo pudesse ter um símbolo da presença de Deus entre eles. Assim, esse local era onde eles consultavam e adoravam a Deus. Passado algum tempo, veio Davi e teve a intenção de construir um templo para Deus. E Deus permitiu que Salomão assim o fizesse.
Então Salomão construiu um templo para que o povo pudesse adorar a Deus e pudesse oferecer também sacrifícios. Aquele templo era o lugar onde o povo se reunia para buscar a presença de Deus. Eles se orgulhavam daquilo, porque somente os judeus tinham um templo dedicado a um só Deus. E o que acontece? Como é que era esse templo? Os estrangeiros, ou gentios, eles não tinham permissão para entrar direto no templo. Então havia uma rivalidade entre judeus e gentios, como nós já falamos lá na lição passada. Então foi necessário que Jesus Cristo viesse e reconciliasse lá na cruz do Calvário ambos os povos, judeus e gentios, para que pudesse ser desfeita essa inimizade e formou-se agora um novo povo que foi a Igreja de Deus. Dessa forma, então a gente vai ver que o templo judaico agora já não tinha mais relevância. Não existia agora necessidade de um templo com todos aqueles rituais que eles praticavam no passado. Por quê? Porque agora o apóstolo Paulo ele mostra para a igreja um novo conceito de santuário. Tá bom? Então, como é que é o santuário cristão? Cada crente ele é comparado a um edifício, uma morada onde Deus habita em espírito. Eu e você somos o santuário de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas ele habita no templo que é o homem. Hoje nós somos templos do Espírito Santo. Então, os judeus e os gentios tornaram-se agora um só povo e agora nós somos templos de Deus. Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós nos tornamos templo de Deus. E aonde o apóstolo Paulo fala que nós somos pedras vivas ou um edifício espiritual. Mas todo edifício, para que ele possa ser construído, primeiro ele precisa de uma base, de um alicerce. Lá nos templos antigos, eles tinham como costume cortar uma pedra, que era chamada de pedra angular. Nas construções mais modernas, a gente já não tem mais isso, mas a gente vai ver que os pedreiros, quando estão construindo, eles colocam de um lado uma fieira de tijolos, vai botando aquela cabeça, depois ele faz de outro lado, e ali ele passa a linha para que o edifício esteja totalmente, a parede esteja totalmente alinhada e tudo esteja certinho. No passado eles não faziam isso. Eles utilizavam a pedra angular, que era uma pedra cortada quase que em formato de cruz. Enfim, né, ela ficava de esquina. E era aquela pedra quem servia de base para alinhamento e para que houvesse o prumo daquele edifício. Então, essa primeira pedra, ela tinha um formato diferente, justamente para que ela servisse de base para que o prédio, para que a casa, ela fosse construída e não houvesse deformidade. Então, essa era a primeira pedra que era colocada nessa construção. E ela formava um ângulo reto entre as paredes. Dessa forma, ela se tornava a referência para o posicionamento das demais pedras ao longo da edificação. Essa pedra ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio, né, para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta, em linha certa. O que mais que a gente pode aprender com essa construção? É que Cristo ele é a pedra angular da igreja. Então ele diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre Cristo mesmo é que a igreja seria edificada. Então, sobre esta pedra, a igreja ela está firmada. E ele, Jesus Cristo, ele é a referência, ele é a base, é o sustento desse prédio. Que prédio é esse? Somos eu e você, casa de Deus. E ele é referência para todos os nossos projetos, para as nossas ações, nosso modo de viver e a referência de conduta humana. O Salmo 118, no versículo 22, ele nos informa que a
pedra rejeitada, ela tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Que pedra rejeitada foi essa? Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus. E essa pedra que é Jesus Cristo que foi rejeitada pelos seus, ele se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. Enquanto todo mundo tinha que ter a pedra de esquina como principal pedra, os judeus simplesmente rejeitaram. Eles não sabiam que eles estavam rejeitando simplesmente a pedra angular, que é Jesus Cristo. E outra coisa que a gente vê com isso aqui é que Jesus Cristo ele é a pedra angular desse novo santuário que somos eu e você. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que o homem prudente ele edifica a sua casa sobre a rocha, que é o próprio Jesus Cristo. E ele diz que qualquer edificação que não esteja nessa pedra angular, que não esteja nessa rocha, corre o risco de ruir. Por quê? Porque o mundo passa, porém o reino de Deus ele é eterno. Todo aquele que ouve e crê na palavra de Deus e obedece, ele tem a sua casa fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. E quantas pessoas hoje já não têm mais esse objetivo de ter Jesus Cristo como o grande alicerce da sua vida? Coloca a sua vida em tantas coisas, mas graças a Deus que a igreja de Deus ela é fundamentada em Cristo e ninguém pode derrubar a casa de Deus. Vamos falar um pouco sobre como é que era a estrutura do antigo templo de Salomão. Salomão, ele construiu o templo de acordo com o plano arquitetônico que Davi tinha transmitido para ele. Então Salomão ele empregou 30 mil homens de Israel, ele empregou 70 mil homens que habitavam em Israel, que não eram judeus, né? E ele contratou 80 mil pessoas como cortadores, né, de pedras. Então era muita gente que trabalhava nesta obra. Como responsável pelo serviço, Salomão ele nomeou 3.300 encarregados dessa obra. Salomão mandou entalhar grandes pedras que eram encaixadas umas às outras, de forma que não se usasse ferramenta para entalhar na obra. As pedras já chegavam prontas e elas só vinham sendo encaixadas umas às outras, porque tudo era feito lá fora ainda, para que quando chegasse na cidade não houvesse barulho, né, de pedra sendo cortada. E que material que foi usado? Pedra, madeira, né? Salomão adquiriu muita madeira que veio lá do Líbano, de Tiro. Então os materiais foram essencialmente a pedra e a madeira. As paredes interiores eram de cedro entalhado, com gravuras de querubins, de palmeiras, de flores. E as paredes e o revestimento interno eram todo revestido de ouro. Então essa construção era uma construção muito suntuosa, ao qual todos se orgulhavam de ter um templo que era um templo majestoso. Mas aquele templo era feito por mãos humanas. E hoje, nós somos um templo não feito por mãos humanas, nós somos um templo feito pelo próprio Deus, para a habitação do próprio Deus. Hoje, eu e você somos templo de Deus, somos casa de Deus, aonde antigamente as pessoas entravam lá no templo para fazer a adoração e depois saíam e só quando pudesse voltar, uns voltavam de ano em ano, vinham adorar a Deus. Hoje não. Hoje Deus ele habita dentro de nós porque nós somos o templo do Espírito Santo. Não como lá no templo de Salomão, mas um templo formado por Deus. E a lição ela vem nos falando que precisamos estar baseados no fundamento que os profetas, que os apóstolos e os profetas deixaram para nós. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram aquelas pessoas que foram, apóstolo quer dizer enviado ou mensageiro. Eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus Cristo. Eles foram testemunhas oculares da morte, da ressurreição do Senhor. Então, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra,
como a gente viu lá no livro de Atos, no capítulo 6, quando foi instituído o diaconato, a gente vai ver que os apóstolos disseram assim, nós vamos ficar no ministério da oração e da palavra, porque eles tinham o compromisso de instruir a igreja precisava ser instruída. Assim, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, para trazerem a mensagem de Cristo e trazer o fundamento cristão. Os apóstolos eles receberam a doutrina diretamente de Cristo e as transmitiram para a igreja, mostrando que Cristo é o principal alicerce da igreja. Por isso, o fundamento da igreja não pode ser violado. Por quê? Porque se Jesus Cristo ele é o alicerce, ninguém consegue destituir, ninguém consegue destruir, né, este templo que está fundamentado em Cristo. Acerca disso, o Senhor asseverou, as minhas palavras não hão de passar. Então, todas as coisas passam, mas as palavras de Jesus Cristo, elas nunca hão de passar, porque o nosso Deus, ele é o Deus verdadeiro. Então, já falamos acerca dos apóstolos, e agora, por que também os profetas também tiveram grande relevância nesse fundamento? Esse testemunho dos profetas não se refere aos profetas do Velho Testamento, mas sim aos profetas do Novo Testamento. Lá nos dias da igreja primitiva, a gente vai ver que Paulo ele vem falando que Deus instituiu chamou uns para pastores, doutores, profetas, né? Então, era acerca desses profetas lá do início, que eles trouxeram muito ensinamento, muita coisa da parte de Deus para a igreja primitiva e que ficou registrado para nós e que hoje nós precisamos estar fundamentados nessas doutrinas. Por que precisamos ficar fundamentados nessa doutrina? Porque a gente vai ver que o próprio apóstolo Paulo, né, embora ele não tivesse convivido com Jesus, mas foi considerado como apóstolo, inclusive ele se chamava de apóstolo dos gentios, ele disse assim, olha só, o ensinamento que eu dei é esse aqui. Se alguém trouxer um ensinamento diferente, se alguém trouxer um fundamento diferente desse aqui, ou um anjo, ou até eu mesmo, se eu trouxer um ensinamento diferente desse do qual vocês já foram alicerçados, seja considerado como anátema. Então a gente vai ver que havia profetas também, que no passado, nos dias da igreja primitiva, que Deus os utilizou para também trazer ensinamento para a igreja primitiva. E Paulo enfatiza que os profetas do Velho Testamento, a eles não foi revelado muita coisa acerca dessa aliança entre gentios e judeus. Então, ficou um mistério oculto nisso aí. E só foi revelado após a morte de Jesus Cristo com o surgimento da igreja. Então, assim, esses mistérios eles foram revelados aos profetas do Novo Testamento que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Conforme a gente vê lá em 2 Pedro, capítulo 1, e versículo 21. Esses são os que perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Esses profetas que a gente está falando aqui, lá da igreja primitiva, ok? Vamos continuar ainda. A lição vem falando acerca de que fomos edificados para a morada de Deus. A expressão todo edifício bem ajustado, cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de que tudo deve estar ajustado em Cristo. Ou seja, o edifício ele vai sendo colocado pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, laje sobre laje, mas tudo vai sendo feito de forma harmônica, de modo que todos eles contribuem para a edificação daquele prédio, daquele edifício. Nós, como corpo de Deus, precisamos trabalhar harmoniosamente
em prol do reino de Deus. Nada de um tentar querer ser melhor que o outro, achar que é mais importante que o outro, porque todos nós, diante de Deus, somos todos iguais. Então, nós precisamos evidenciar o fruto do Espírito Santo, a fim todo crente bem ajustado, ele se torna templo santo no Senhor. E o que é esse templo? No Antigo Testamento, a gente vai ver que a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo. Depois foi ao templo israelita, que a gente já falou, e indicava o lugar da habitação permanente da comunhão íntima com Deus. Como já vimos, o crente se tornou templo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Santo Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por gentios e judeus. Hoje, nós somos templos do Senhor, morada de Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus, porque nós não somos perfeitos. Nós ainda estamos em construção. Já viu quando você passa em algumas obras, está escrito assim, em construção? Então, nós que estamos aqui nesse mundo, somos templo de Deus. Nós somos edifício espiritual e estamos em construção. A cada dia que passa, nós estamos em construção. Cada dia coloca uma coisa aqui, coloca outra coisa aqui, precisamos lapidar, precisamos lixar, precisamos ir nos aperfeiçoando até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, a comparação da Igreja de Cristo como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas também não podem ser revogados. Assim, precisamos estar alicerçados e firmados em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa pedra principal, Ele é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe a cada dia e que possamos gravar e guardar a palavra do nosso Senhor em nossos corações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.